Lucas 14, verso 25. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a palavra: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que o virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Aleluia. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Amém? Oramos ao Senhor Deus, para a glória do teu nome. Estamos aqui mediante a tua santa palavra, como o Senhor Rei já tem falado conosco, mediante os louvores. Fale conosco agora diante da tua palavra. Queremos mais e mais o Senhor conosco, o Senhor nos dando direção em tudo, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, teu precioso Filho, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, olhamos para a palavra, aqui se fala o custo de seguir a Cristo. O custo, a mensagem pode ser chamado custo de seguir a Cristo, o preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: olhamos aqui, a palavra não foi exclusivamente para os apóstolos, foi para uma grande multidão. Então diz a palavra: uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, aleluia, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aqui o Senhor deixou um grande exemplo para nós. Para seguir a Ele, nós temos que renunciar grande parte da nossa vida, vamos dizer tudo, até se nós não podemos amar nossos pais, nossos filhos. Em primeiro lugar, nós temos que amar o nosso Rei, Senhor Jesus. Aqui se fala de uma dedicação total. Aqui se fala: ama seu pai. Significa que a pessoa deve amar o Senhor Jesus, ainda mais que a sua família imediata. Devemos amar o Senhor Jesus acima de tudo, mesmo a nossa família. Nós temos que amar o nosso Rei, Senhor Jesus, acima de tudo. Malaquias, capítulo 3, verso 2, diz assim: o Senhor Deus dizendo: eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor: todavia eu amei Jacó. Olhamos aqui uma escolha. Reconhecemos que Esaú fez pouco caso da sua primogenitura, mas o próprio Senhor Deus diz: eu amei Jacó. O Senhor viu em Jacó o quê? Um coração já quebrantado, uma pessoa disposta a reconhecer os seus erros. Então o próprio Senhor Deus diz: eu amei Jacó. E diz o verso 3: mas rejeitei a Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Devido Esaú não valorizar a primogenitura, não valorizar essa tão grande salvação,
O Senhor, conhecendo a sua atitude, ele disse: eu já rejeitei. E permitiu ainda sofrimento, até sobre a sua terra. Como ele diz: transformei suas montanhas em terra devastada. Então nós olhamos aqui em terras devastadas, em morada de chacais do deserto. Olhamos aqui o que o Senhor permitiu, devido à rejeição de Esaú. Todos quanto rejeitam o Senhor, trazem para eles sofrimento. Então nós podemos observar, quanto ao outro emprego dessa figura de linguagem, Mateus 10, 37, a palavra nos diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mais uma vez o Senhor dizendo, através de Mateus, se nós amarmos nossos pais, nossa esposa, nossos filhos, mais do que o Senhor, não somos dignos dele. Aqui, para que nós recuperamos e venhamos refletir cada dia, o primeiro lugar de nossas vidas precisa ser do Senhor, amém? Por isso nós temos que lutar para ser dele, reconhecer que ele precisa ser na nossa vida primícia, o primeiro lugar que nós dedicamos dia após dia ao Todo-Poderoso. 14, verso 27, diz assim: e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mais uma condição, o Senhor dizendo: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O que é isso? Se fala de nossa vida, os nossos problemas, com todas as nossas dificuldades que nós enfrentamos, mas você pega a sua cruz e segue os passos do Senhor, e assim você vai ser um discípulo do Senhor. Agora, se nós não tomarmos uma atitude dessa, nós não somos discípulos dele. É a palavra, é o que ele diz claro no verso 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o seu discípulo. Então não pode ser meu discípulo. Nós não podemos ser discípulo do Senhor se nós não tomarmos nossa cruz e seguirmos ele. Muitos querem resolver os seus problemas, suas dificuldades, para ser do Senhor, mas não é assim que a palavra diz. O Senhor diz para nós tomarmos nossa cruz, os nossos problemas, e seguir ele. Aí nós tornamos discípulos dele. O que é isso? Seguidores dele, amém? Os vamos para a glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Se fala em carregar a cruz. 9:23, nós podemos observar Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me. Olhamos aqui mais uma condição que o Senhor Jesus nos diz em Lucas. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, nega-se a si mesmo, nega a sua própria vontade, renuncie a sua própria vontade. E o que diz a palavra? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que é diariamente? Todos os dias. Todos os dias você luta para ser do Senhor Jesus. Todos os dias você batalha para ser dele. Aqui ele diz bem claro, pela palavra nós podemos observar, quando o Senhor Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me. Aqui é para aqueles que quiserem, ninguém é forçado a seguir o Senhor, mas sabemos que a bênção está nele, a vitória está nele. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, toma diariamente a sua cruz, todos os dias, e siga-me. Então nós podemos observar, Mateus 10, 38 também nos fala nesse assunto. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O Senhor Jesus dizendo: se vocês não tomarem a sua cruz e não seguirem, vocês não serão dignos de mim. Graças a Deus nós somos chamados para a glória, estamos lutando para isso, seguir os passos do Senhor, amém? Que nós lutamos para estar com o Todo-Poderoso, dia após dia, que nós mantemos a nossa posição firme,
tomar nossa cruz é seguir o Senhor Jesus. Significa estar disposto a identificar-se com Ele publicamente, experimentar oposição, sofrimento e até a morte por amor dEle. Você estar disposto a enfrentar tudo para estar com o Senhor Jesus, como se diz aqui, se identificar com Ele. Eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo, lutar para isso. A cruz era instrumento de morte, e aqui simboliza necessidade de dedicação total até a morte. Se nós olhamos a cruz, símbolo de morte, onde o Senhor Jesus foi crucificado, onde as pessoas maus da época eram crucificadas, como o Senhor Jesus foi crucificado como uma pessoa mau. Então, a palavra diz que Ele se fez maldito por nós, Ele deu sua vida por nós. Então a cruz é instrumento de morte e simboliza a necessidade de dedicação total até a morte. Quer dizer, para nós seguirmos o Senhor, tomar nossa cruz até a morte, enquanto estivermos no planeta Terra, estamos olhando para o Senhor Jesus, tomando a nossa cruz cada dia e seguindo os passos do Senhor até a morte nossa. Amém? Até os dias nossos no planeta Terra, a cruz é símbolo de morte, que nós lutamos para isso, então que nós ficamos cada dia mais perto do Senhor Jesus. Aleluia, até a morte por parte dos discípulos do Senhor Jesus. Então olhamos aqui, negue-se a si mesmo, impedir que o eu seja o centro da sua vida e dos seus atos. Então aqui se fala negar a si mesmo. Negar a si mesmo é impedir que o seu eu seja o centro da sua vida e dos seus atos, que você procura fazer a vontade do Senhor, não o seu eu. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Eu vou deixar o Senhor Jesus agir na minha vida. Eu quero fazer a vontade do Todo-Poderoso. Tome a sua cruz. Trata-se do quadro de homem, já condenado, obrigado a carregar a trave da sua cruz ao lugar da execução. Então aqui se fala, se nós olhamos para esse assunto, se fala de uma posição. Tome sua cruz. Trata-se de um quadro de um homem já condenado. Quando a pessoa estava ali condenada à morte, ele tinha que carregar a sua cruz fora de Jerusalém para morrer. E assim aconteceu, obrigado a carregar a trave de sua cruz ao lugar da execução, o lugar que a pessoa vai ser morto. Ele carregava aquela cruz para ele mesmo morrer até o lugar da execução. Isso aconteceu com o nosso Rei Senhor Jesus. Ele morreu fora de Jerusalém. João 19:17 diz, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Tomar a cruz é a disposição de sofrer e morrer por amor do Senhor. Você está disposto a sofrer e até morrer por causa do Senhor. Se nós morrermos por causa do Senhor, nós teremos vida eterna. Amém? Se nós negarmos esse nome, nós seremos condenados eternamente. Então a maior riqueza nossa, o maior conforto que nós temos é o Senhor Jesus conosco. Essa é a maior vitória que o cristão tem. Você olhar para dentro de você e reconhecer que você tem vida, que o Senhor Jesus te deu vida e vida eterna. Mesmo que esse corpo vá para a terra, nós temos vida eterna com o nosso Rei Senhor Jesus. Amém? Vamos para dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Tomar a cruz é a disposição de sofrer e morrer por amor do Senhor. Siga-me, dando a entender que a sua própria morte seria mediante a crucificação. Dando a entender que você vai seguir o Senhor até a morte. Que a sua morte seria a crucificação. Você está lutando até o momento, todos os dias no planeta Terra, para o momento de nós deixarmos o planeta Terra, estar com o nosso Rei em glória. Amém? Essa vitória é para os que creem no Senhor, para os que dedicam aos olhos do que vive e reina.
O verso 28 diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Você vai fazer uma construção, você para, começa a refletir, você tem condições de fazer a base, fazer ali a estrutura, então se você tem condição suficiente. O verso 29 diz: pois se lançar o alicerce, não for capaz de terminá-lo, todos que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ele começou uma construção e não tem condições de terminá-lo. E vai falar: todos começarão a rir dele. O que traz isso para nós que o Senhor Jesus quis dizer? Quando nós olhamos para essa palavra, calcular o preço, o Senhor Jesus não queria um compromisso irresponsável, que só esperassem receber bênçãos. O Senhor Jesus não queria de nós um compromisso com Ele irresponsável, que só queremos receber dEle as bênçãos. E quantos hoje tem a igreja das bênçãos, dos milagres, das curas? O povo só corre atrás de bênçãos, de cura, milagre, não querem compromisso com o Senhor. Se nós olhamos assim, como um construtor estima o custo para fazer uma construção, um construtor, ele estima o custo para fazer uma construção. Um rei avalia também forças militares, que é o verso 31, diz assim: ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra o do rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Então nós olhamos também um rei, se ele depara numa situação de guerra, ele tem que olhar a condição do seu adversário. Se ele está com 10.000 homens, outra com 20, vamos fazer um acordo? Porque ele sabe que pode perder a guerra. Então sempre ele vai parar, refletir a condição que ele está, para ver se ele tem como enfrentar. E assim nós olhamos para nós, quando nós olhamos para a nossa vida, assim também cada pessoa deve considerar o que o Senhor Jesus espera dos seus seguidores. O que o Senhor Jesus espera de você? O que o Senhor Jesus espera dos seus seguidores? Se nós olhamos para 14:33, diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo que possui, e colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, não pode ser meu discípulo. Quem está dizendo? O próprio Senhor. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, que a vida no planeta Terra, perto de uma eternidade, é nada. Que a pessoa vive aqui, alguns que vivem mais, 80, 90, no máximo 100 anos, a maioria vai tudo embora antes, 70 leva quase meio mundo. Então o que acontece? Até os 70, quantas pessoas não vai tudo jovem embora? A vida aqui é muito curta, perto de uma eternidade, para com o Senhor Jesus. Então o que ele diz aqui: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Nós temos que renunciar tudo, reconhecer que o Senhor Jesus precisa ser, no nosso viver, o primeiro lugar. Por isso que ele diz: busca primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas o Senhor nos abençoa. Então, se nós olhamos, renunciar a tudo que possui, o preço, como adverte o Senhor Jesus, é a entrega total a Ele. O preço que o Senhor Jesus está requerendo de nós, qual é o preço? É que você tenha uma entrega total a Ele. Amém? Quando estou disposto a entregar por completo ao Senhor, dê glória a Deus bem alto. Glórias ao Senhor Deus. Isso aqui, meu, é você com o Senhor. É você com o Senhor. Como você está construindo? Você já parou para meditar? Como você está construindo a tua casa espiritual? Se vai construir, a pessoa para, reflete: eu tenho coisas a fazer ou não? Então aqui se fala de nossas vidas perante os olhos do Senhor. Quando um construtor não calcula o custo,
ou faz uma estimativa que não é precisa, sua construção pode ficar inacabada. Se ele não calcular o custo, sua construção pode ficar parada no meio, inacabada. Aqui nós olhamos para a palavra. Será que sua vida cristã será abandonada depois de algum tempo, por você não ter calculado o custo de seu compromisso com o Senhor Jesus? Quantas pessoas evangélicas não calcularam o custo de seguir o Senhor Jesus e pararam pelo meio? Não tiveram condições de terminar, de concluir sua vida diante dos olhos do Senhor. Quantas pessoas já partiram, abandonando o Senhor, já sua casa não ficou pronta, começou e não terminou. Então o que nós olhamos, será que sua vida cristã será abandonada depois de algum tempo, por você não ter calculado o custo de seu compromisso com o Senhor Jesus? Quantos hoje não querem compromisso com o Senhor? Não querem orar, não querem participar dos cultos, não querem ter compromisso. Hoje, infelizmente, estamos vivendo dias que as pessoas vão falar assim: eu vou uma vez no mês, está bom, vou no domingo, está bom, não querem compromisso com o Senhor. Estamos vivendo esse momento, por isso que nós temos que olhar para dentro de nós, que essa palavra que o Senhor Jesus nos deu, nos explicando aqui, claro, o comentarista, nós vemos o que explica tudo. Então, se olhamos para tudo, quais são estes custos? O cristão pode enfrentar a perda da posição social ou de riquezas. Você pode perder o custo, perder posição social, riquezas, pode ter que abrir mão da escolha ao que fazer com o seu dinheiro, seu tempo e sua carreira. Pode ser odiados e separados de sua família, e até mesmo morrer. Então, o que acontece? Tudo pode acontecer, mas que nós tenhamos um alvo, que nós lutamos, nós fomos empenhados em uma construção, que essa construção que nós estamos construindo, uma morada para nós eternamente, não venha parar, não venha ficar inacabada, e nós deixarmos de concluí-la. Fomos chamados para ser vencedor, para ser abençoado, mas depende de uma posição firme da nossa parte, para sermos vencedores. Amém? Os irmãos para a glória de Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Então, se nós olhamos para a palavra, seguir a Cristo não significa ter uma vida livre de problema. Outra parte principal, seguir o Senhor não significa você livre de problema. Primeiro passo, a partir do momento que você dedica ao Senhor, você declara uma guerra contra o adversário de nossas almas. Ele trabalha dia e noite para tentar tirar a tua fé, para tentar tirar o Senhor Jesus do teu viver, porque ele sabe que com o Senhor Jesus você vai ter vida eterna. Ele já está condenado, ele quer destruir a igreja do Senhor, que é a tua vida, para que você não seja um templo vivo do Espírito Santo, porque ele sabe o que ele perdeu. Então ele luta de noite para nos destruir. Por isso o cristão tem que ter propósito. Devemos calcular cuidadosamente o custo de tornarmos discípulos do Senhor Jesus Cristo, para manter firme a nossa fé e para não sermos tentados a voltar atrás. Isso aqui é importantíssimo em nossas vidas, que nós ficamos, seguir a Cristo. Então devemos calcular aqui cuidadosamente o custo de nos tornarmos discípulos do Senhor Jesus Cristo, para mantermos firme a nossa fé, para não sermos tentados a voltar atrás. Quantos são tentados e voltam atrás? Mas você foi chamado para ser vencedor, você foi chamado para ser abençoado, você foi chamado para estar com o Senhor Jesus e para ser dele. Colocamos em pé.
Vamos pedir o Senhor nos abençoe? Oramos. Senhor, mediante a tua santa presença, poderoso, eu peço para a glória do teu nome, são teu povo eterno, são teus filhos, ó Santo. Estou pedindo como o Senhor vive e reina, a mão do Senhor sobre o teu povo. Olhe para cada um dos teus filhos, eterno. Olhe para todos quanto, ó Rei, derem crédito à tua santa palavra, que eles possam parar e refletir como estão construindo sua vida perante os teus olhos, perante os olhos do teu santo Filho, Senhor Jesus, mediante o teu Santo Espírito conosco. Que haja, meu eterno, uma responsabilidade de cada um dos teus filhos, cada um de todos quanto derem crédito. Reconheça a necessidade de humilharmos debaixo da tua potente mão e construirmos a nossa casa na melhor forma, que tudo venha a ser para a glória do teu santo nome. Senhor Deus e Pai, tudo assim pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.